falar de Espiritismo. Estamos aqui trazendo este nosso evento especial hoje com o Dr. Paulo César Frutuoso. Boa noite, Dr. Paulo César. Boa noite. Boa noite, Elisete. Boa noite, gente. E boa noite a todos os nossos colegas aí de estudos, nossos amigos, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, é uma alegria para a gente trazer este tema e esse estudo assim nesta noite de hoje. Mas antes da gente adentrar nos comentários, né, Elisete, vamos fazer a nossa prece aqui inicial para que a gente possa então aí fazer nossos comentários. E eu te convido, Elisete, para fazer, por favor, aí a nossa prece e eu trago a questão do doutor depois. Pois não. Então, vamos conectar os nossos corações, quebrando as distâncias físicas, porque as distâncias espirituais são conectadas por vibração. Nós te agradecemos, Senhor, agradecemos a equipe espiritual que coordena esse estudo, agradecemos a vida do Dr. Paulo César, especialmente por nos dar o presente de trazermos os conhecimentos, as experiências, de modo a criar luzes nos nossos estudos, nos nossos caminhos, a fim de que, compartilhando conhecimento, possamos todos engrandecer a nossa jornada. Que tenhamos um encontro feliz, que Deus nos permita sempre que possamos guardar a sabedoria do nosso conhecimento e assim bem aplicar. Tenhamos um encontro feliz e alegre, que assim seja. Bom, pessoal, a gente traz aqui hoje, né, com muita alegria pela força e ajuda da espiritualidade, boa vontade e cooperação também, né, aqui o nosso querido professor aí, Dr. Paulo César Frutuoso. Vou trazer algumas questões e informações do Dr. Paulo César, e a gente tem aqui cirurgia geral, cirurgia oncológica, videocirurgia e mastologia. Mestre em cirurgia gastroenterológica pela Universidade Federal Fluminense. Professor de clínica cirúrgica e iniciação à prática cirúrgica da Escola de Medicina Souza Marques. Professor e cirurgião do Hospital Universitário Pedro Ernesto, a UERJ. Dr. Paulo César também tem 10 livros escritos, que eu deixarei ao próprio Dr. Paulo César a menção deles. E nós vamos estar aqui ouvindo, tendo este estudo por parte do Dr. Paulo César. Ao final, nós vamos deixar aqui aberto, então, a perguntas, comentários, né, da parte de todos, que nós vamos estar passando ao Dr. Paulo César, para que nós possamos, assim, termos esse estudo mais interativo e que ele possa enriquecer, então, nossos estudos, nossas leituras, nessa noite de hoje, então. Passamos ao Dr. Paulo César, então, Elisete? Sim. Vamos passar ao doutor agora. Eu vou ficar na partezinha do estúdio, doutor, e qualquer coisa o senhor me peça, por favor, eu estarei passando o PowerPoint. Então, na hora que eu pedir, vocês comecem a apresentar as imagens e eu vou pedindo para passar. Está ótimo. O senhor quer que eu tire ela agora ou deixo aqui? Não, está ótimo. Está ótimo? Olha aqui, está ótimo. Em primeiro lugar, imensamente grato pelo convite de nós estarmos aqui com esses amigos de Curitiba e, evidentemente, de outras regiões do nosso país, talvez até do exterior, para trazermos um pouco dessas experiências que nós fomos acumulando, por enquanto, ao longo de 47 anos. 47 anos. Bem, eu até hoje não entendo bem por que ingressei nessa história. Nunca pensei em ser escritor, e também nunca imaginei que seria confrontado
com esses chamados fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Bom, já que eu fui confrontado, e ao buscar na ciência e na história se algum outro grande nome já tinha presenciado o que eu estava presenciando, e encontrei, inclusive, prêmios Nobel, decidi não mais parar. Então, nós estamos falando aqui de uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo que nós possamos imaginar. E essa ciência ultrapassa em muito o que é do conhecimento dos nossos cientistas na Terra. Agora, eles são humildes suficientes para reconhecer que só sabem o que acontece em 4% do universo. O que acontece em 96% do universo, o nosso cientista não sabe. Até um caminho qual? De cada vez acumularmos mais conhecimento tecnológico e científico. E, como somos imortais, todos somos imortais, alcançaremos todo esse conhecimento. E até onde percebo, à medida que acumularmos mais conhecimento embasado em sabedoria, nos sentiremos cada vez mais felizes, porque poderemos cada vez melhor praticar o amor em benefício do próximo e da natureza do planeta em sua natureza. Veja, por exemplo, as nossas florestas sendo incendiadas. Tá? Bem, então vamos iniciar com a primeira imagem aí, por favor. Aí está o líder espiritual do grupo ao qual pertenço, Frei Luís, frade franciscano, alemão, que veio para o Rio de Janeiro, para o Brasil, na primeira metade do século XX, se radicou aqui na região serrana do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, onde realizou tantos prodígios que passou a ser considerado um verdadeiro santo. Até onde eu percebo, os prodígios que aconteciam com Frei Luís estavam relacionados com a sua mediunidade. Frei Luís era um ostensivo e poderoso médium. E, curiosamente, é o maior centro espírita do Rio de Janeiro. 120 mil metros quadrados, com uma atividade social intensa, a educandário com mais de 500 crianças, asilo para idosos, atendimento à pobreza da região por colegas trabalhando gratuitamente e recebendo 3, 4, 5 mil pessoas por cada reunião pública, às quartas-feiras e domingo, de 15 em 15 dias. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Frei Luís, ainda assessorado por outras entidades católicas, como Frei Leonardo e Padre Tadeu, da onde deduz-se facilmente que nós é que nos dividimos em espíritas, em evangélicos, católicos, budistas, hinduístas, judeus, ateus, porque para o tal Deus não existem essas divisões. Nós somos um único rebanho, com 22 bilhões de espíritos, com 8 bilhões encarnados, comandados por um único pastor, Jesus, o Cristo planetário da Terra. Próximo. Bem, é isso que vai acontecer com todos nós sabemos. Chegará um momento em que nós passaremos pela fronteira natural da morte. Só que nós não deixaremos de existir. Haverá uma separação entre dois componentes. Esse físico, o carnal, que aqui ficará, e se degradará, e as suas moléculas e átomos serão utilizadas na confecção, na organização de outros corpos orgânicos e inorgânicos. Mas nós temos um segundo componente. Energético, vital, transmissor da vida aos nossos corpos, espiritual e imortal. Que até onde eu percebo, ultrapassando a fronteira da morte, ingressa num universo paralelo ao nosso, que é o que eu acho que as religiões denominam como plano espiritual, plano astral, plano celestial. Quando eu falo em fenômeno de teletransporte e materialização de espíritos, o que é que eu estou querendo dizer? Para ser bem claro, sobre condições especialíssimas, raríssimas, perigosíssimas, com manipulação de tremenda quantidade de energia, esses que já ultrapassaram a fronteira da morte, desencarnaram, estão vivos em planos de outras dimensões, podem de lá se transportar, se teletransportar e durante alguns momentos aqui se materializar.
Se alguém está escutando isso pela primeira vez, eu já cansei não, porque eu não vou cansar nunca. Mas vocês não imaginam quantas vezes eu apresentei o que eu aqui hoje estou apresentando. E não somente no nosso país, mas em várias partes do mundo. Tamanha é a necessidade de informação. Quem somos, de onde viemos, para onde nós estamos indo. Então, se alguém está escutando pela primeira vez essas denominações, saibam que, se tivesse um espírito materializado aqui ao meu lado, todos vocês estariam vendo, e não somente os médios videntes. Se ele falasse alguma dor, alguma coisa nesse microfone, vocês ouviriam. Se fosse possível tocá-lo, ele é tangível. Ele é tangível. Então, é o que acontecerá com todos nós. Bem, dois principais motivos para que fenômenos tão difíceis e tão raros em toda a história da humanidade aconteçam no nosso planeta de provas e expiações. Primeiro, atendimento de pacientes graves, que a nossa medicina pouco pode ajudar. Porque quem mais se teletransporta e se materializa em tais reuniões são médicos desencarnados, manipulando uma medicina ultra evoluída em relação à nossa. Como acaso não existe, o maior número de pacientes por eles atendidos são cancerosos. A área que eu mais atuo, eu sou cirurgião oncológico. Então, a maior parte dos pacientes que eu opero são pacientes portadores de câncer. Próximo. Bom, eu não acredito em milagre, nem acredito em sobrenatural. Então, fico sempre buscando, pela curiosidade científica, que é o meu agulhamento. Eu sou um curioso científico. Eu quero entender como as coisas acontecem. E uma das possibilidades para que esse teletransporte aconteça, talvez sejam as comunicações entre universos paralelos através dos chamados buracos negros. Esses buracos negros podem ser de tremendas dimensões, mas também podem ser menores. Curiosamente, os nossos cientistas denominam esses buracos de comunicação menores como buracos de minhoca. Por que eles utilizam essa denominação? Muito curioso. Imaginemos que nós possamos ver uma minhoca fazer um buraco na Terra e desaparecer. Se nós não soubermos qual vai ser o trajeto que ela percorrerá por baixo da Terra, poderemos vê-la surgir em um segundo buraco de saída. Eu posso imaginar, ou posso pensar, que essa minhoca se desmaterializou no início de um buraco e se rematerializou e reapareceu no segundo buraco. Então, me parece que uma das probabilidades, eu sou muito cuidadoso, uma das probabilidades de que isso aconteça seja o teletransporte de seres vivos através dos chamados buracos negros menores ou buracos de minhoca pelos nossos cientistas, como, por exemplo, esse que está Stephen Hawking. Não é? Próximo. Por enquanto, tal probabilidade só em ficção científica. Por enquanto, tal probabilidade só em ficção científica. A única coisa que já se conseguiu teletransportar foram fótons ou elétrons. Agora, como teletransportar seres vivos? Qual a quantidade de energia para que isso aconteça? E outra coisa, para que esse teletransporte aconteça, há necessidade que nós saibamos exatamente onde está cada elétron da constituição de um corpo. Não somente aonde ele está, mas também a sua velocidade. E pelo princípio de incerteza de Heisenberg, é impossível, na atualidade, na nossa evolução, sabermos ao mesmo tempo qual é a velocidade, qual é a localização de um elétron. Ou sabemos uma, ou sabemos as outras. As duas é impossíveis. Então, como é que a ciência possa acreditar que isso seja possível na atual evolução tecnológica e científica em que nós nos encontramos? Mas isso acontece. Isso acontece. E nós podemos, então, lembrar de grandes descobertas científicas em que não se entendia como aquilo acontecia, mas era possível ver-se que acontece. Né? Como é que Charles Darwin chegou à conclusão exata de que as espécies evoluem? Pela observação. Nem microscópio ele tinha. Como é que Mendel chegou ao estabelecimento das bases da genética? Pela observação de ervilhas. Nem microscópio eles tinham.
Então, nós estamos ainda na fase do empirismo. Sabemos o que acontece, não sabemos como acontece e nem temos condições ainda de repetir tal fenomenologia em laboratório. Próximo. Então, para os nossos cientistas, por enquanto, só em ficção. Bem, nós temos aproximadamente 7 octilhões de átomos nos nossos corpos. Evidentemente, de acordo com a nossa massa física, teremos mais átomos ou menos. Eu, curiosamente, indaguei a amigos físicos a seguinte questão. Vocês poderiam calcular para mim qual a energia existente em aproximadamente 7 octilhões de átomos? 7 octilhões de átomos, 7 vezes 10 elevado a 27? Bom, eles pegaram a minha questão, a minha indagação, alguns dias entraram em contato comigo e disseram o seguinte: olha, Paulo, você está querendo saber qual é a energia que está num corpo de 21, de 25 quilos de massa física, perdão, de 81, de 85 quilos de massa física? Sim. Essa energia pode corresponder a uma bomba de hidrogênio. E quem estava me dizendo isso é um físico. Essa energia pode corresponder a uma bomba de hidrogênio que pode corresponder a mais de 100 ou 100 e poucas bombas atômicas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Bem, então, a energia utilizada na materialização de um espírito, no teletransporte, na materialização de um espírito, de um universo para outro, pode corresponder a uma bomba de hidrogênio. Agora, a desmaterialização desse espírito para que ele retorne ao seu meio ambiente vai necessitar de mais uma bomba de hidrogênio, porque a energia é a mesma. Bem, eu posso ver em questão de segundos uma segunda entidade se materializar caso eu esteja em uma dessas raríssimas sessões em que isso aconteça. Essa segunda entidade também tem que se desmaterializar. 4 bombas de hidrogênio? Como é que a ciência vai acreditar que isso seja possível? Posso. Mas isso aconteceu. Chicotearam Jesus quase até a morte. Não satisfeitos, enterraram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos, com espinhos aproximadamente de comprimento de 2 centímetros. Então, os espinhos alcançaram a calota craniana de Jesus. A dor deve ter sido intensa. Não satisfeitos, pregaram ele em uma cruz. Não satisfeitos, atravessaram seu tórax com uma lança. Ele mesmo reconhece que desencarnou. Senhor, em suas mãos coloco meu espírito. Seus entes queridos e seus amigos recolhem seu corpo, colocam dentro de uma gruta hermeticamente fechada, no calor do deserto, durante 3 dias. No calor do deserto, durante 3 dias. E ele reaparece com o corpo completamente reconstruído. Qual é o médico que vai acreditar numa história dessa? Bom, mas eu fui obrigado a acreditar. Porque fui confrontado com essa fenomenologia. Então, insisto, não existe milagres, nem existe sobrenatural. O que existe são leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Então, isso tem explicação científica. Próximo. Bom, e aí está o que aconteceu comigo. Se eu estava sendo confrontado com essa fenomenologia, deixa eu primeiro procurar na história e na ciência se alguém viu o que eu vi. E quando busquei essa pesquisa, fiz essa busca, encontrei vários grandes nomes da história e da ciência, incluindo prêmios Nobel. Trouxe alguns aqui, vamos lá. Alex Carrel, prêmio Nobel de Medicina, de 1913, por ter descoberto... Meu Deus, dá-me forças, ajudar o meu progresso de Deus. Desculpe, faltou um pouco de energia aqui no meu computador. Bem, Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina de 1912, por ter descoberto a resposta... Prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto as substâncias anticoagulantes. Então, graças ao trabalho de Alex Carrel, várias vidas, muitas vidas, milhares de vidas estão sendo salvas neste momento.
porque é possível se fazer transfusão de sangue, é possível transplante de órgãos e muito mais. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina por 1913, por ter descoberto a resposta anafilática humana. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas neste momento. William Crookes, um dos maiores físicos da história, descobridor dos raios catódicos, do elemento radiante da matéria, do elemento tálio e muito mais outras descobertas. Se nós temos GPS, se nós temos televisão, hoje, isso é graças ao trabalho desse homem. César Lombroso, pai da medicina forense, pai da medicina judicial. Hein? Então, se eu estou descobrindo que grandes nomes da ciência e da história viram o que eu estava vendo, testemunharam o que eu estava vendo, por que eu vou parar de pesquisar? Então, não vou parar, vou continuar na nossa pesquisa. Próximo. Bom, aí vocês estão vendo de onde vem a energia para que tal fenomenologia aconteça. Dos chamados médiums de efeitos físicos, extremamente raros em toda a história da humanidade. Indivíduos que entram em transe, desmaiam, pela produção de grande quantidade da melatonina, o hormônio do sono produzido pela glândula epífise, e quando estão nesse estado, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvido, uma substância energética, um fluido energético presente em todo ser vivo, hominal, animal ou vegetal, e que foi batizado por Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina de 1913, como ectoplasma. Essa é a energia manipulada pelas inteligências que nos acompanham, como família universal, para que espíritos se teletransportem e se materializem. Então, isso foi o que aconteceu com Jesus. E a sua materialização aconteceu ao longo de 40 dias. Quanto de energia foi manipulado? Estão percebendo? A ciência assustadoramente complexa que está se descortinando na nossa. Agora, se Jesus se materializou confirmando que continuava vivo, nós também vamos continuar. Se nessas sessões de teletransporte e materialização de espíritos, quem se materializam são espíritos que já desencarnaram, nós continuaremos também vivos depois de passarmos pelo fenômeno natural da morte. Vamos acumulando, insisto, cada vez mais conhecimento, tecnologia, ciência, e vamos, embasados em sabedoria, nos tornando cada vez mais felizes, porque com esse conhecimento poderemos cada vez melhor praticar o bem. Próximo. Aí está uma fotografia dos trabalhos de William Crookes. Ele fazia essas experiências na sua casa. Será que na casa de William Crookes haveriam alçapões ou portas secretas que ele desconhecesse? Quem o acompanhava? Seus familiares e seus amigos íntimos. Estamos vendo a fotografia de uma entidade materializada. Cat King. Tanto está materializada que impressionou uma chapa fotográfica. E ele conseguiu, inclusive, a fotografia da entidade materializada, essa imagem que está no centro, ao lado da médium, em transe mediúnico. Então, são duas entidades diferentes. São duas entidades diferentes. E conseguiu-se, inclusive, uma fotografia de William Crookes ao lado da entidade Cat King materializada. A fisionomia dela é diferente da médium que se achava em transe mediúnico, doando a energia necessária para que tal fenomenologia acontecesse. O nome dessa médium, Florence Cook. Outra coisa, qual era a idade dessa médium? Somente 15 anos de idade. Quase uma criança. Então, será que William Crookes seria ludibriado por uma criança? Próximo. Estão reconhecendo esse médium? Francisco Cândido Xavier. Está ao lado de um médium em transe mediúnico, expelindo o ectoplasma pelos orifícios naturais do corpo. Percebo que parece uma espuma de barba. Ao lado de Francisco Cândido Xavier, nós estamos vendo uma entidade espiritual feminina materializada. Josefa, irmã Josefa. Percebo que estamos presenciando uma entidade espiritual feminina materializada às custas de um médium masculino. É assim que as entidades se manifestam materializadas, envoltas em mantos alvinitentes e luminescentes, e que me levou a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis tenham origem
nos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Próximo. Aí está as palavras de Francisco Cândido Xavier sobre a materialização dos espíritos. Nós consideramos-las os mais elevados fenômenos realizados pelos espíritos no nosso mundo, comparável só às viagens dos astronautas no seu esforço por atravessar o cosmos e pousarem no outro mundo. Por que eu coloco como altamente perigosas essas experiências? Pela tremenda manipulação de energia necessária para que a fenomenologia aconteça. E outra coisa, nós estamos habitando um planeta de provas e expiações, permeados por inteligências, estou sendo bem claro, permeados por inteligências que não têm o mínimo interesse que essas verdades cheguem à humanidade da Terra, porque a consideram como sua propriedade, assim como consideram sua propriedade o planeta Terra. Então, por que eles vão querer que essas verdades cheguem até nós? A verdade da sobrevivência? A verdade da lei kármica? Da lei de ação e reação? Então, é claro que eles fazem tudo para evitar que isso seja esclarecido. Agora, podem ser taxados de tudo, menos de ignorantes. São inteligentíssimos, são cientistas e que sabem como manipular tamanha quantidade de energia, não para o bem, mas para o mal. Então, até onde eu percebo, se nós não estivéssemos sob a proteção do Cristo planetário Jesus, com as legiões de espíritos sob seu comando, a Terra seria um inferno pior do que o pintado por Dante Alighieri na Divina Comédia. Próximo. A segunda principal motivação, além da materialização de médicos para atendimento de pacientes graves, é uma menos importante. Motivação. Lampejos, clarões, relâmpagos lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro, quando os médicos serão ostensivos médiums e saberão como manipular as tremendas energias físicas e extrafísicas existentes em todos nós. E não era isso que Jesus fazia? Como é que ele conseguiu acalmar o mar e o vento? Bom, eu falei aqui que só na minha massa física eu tenho aproximadamente uma bomba de hidrogênio. Se eu soubesse como manipular de forma inteligente e controlada tamanha quantidade de energia, eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse. E as palavras dele são muito claras. Aqueles que acreditarem em mim farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores ainda. Então, me parece que o que ele estava querendo dizer é que nós saberemos como manipular as tremendas energias existentes em nós e existentes no ambiente em que nós habitamos, tanto seja como espíritos encarnados como desencarnados. Então, o que eu não farei como médico, sabendo manipular tamanha quantidade de energia? O que eu não farei como médico, tendo os sentidos mediúnicos, por exemplo, da visão por transparência, visão microscópica, visão ultramicroscópica, a substituição de, digamos, órgãos anatômicos defeituosos ou portadores de alguma doença por próteses de ectoplasma. Doutor Paulo César, a impressão que dá é que o senhor fala com muita firmeza. Da onde o senhor tirou tanta firmeza? Vendo isto acontecer, conversando com colegas médicos desencarnados, teletransportados e materializados. Bom, quais são as condições ideais para que tal fenomenologia aconteça? Presença de um médium de efeito físico. Dele sai 70% da energia manipulada para que a fenomenologia aconteça. 70%. Os outros 30% da assembleia que o acompanha e da natureza que rodeia o santuário aonde tal fenomenologia aconteça. Agora, temos um problema, hein? Essa energia é sensível ao próprio pensamento, porque pensamento também é força, pensamento também é energia, pensamento também é energia. Então, eu não posso entrar em uma dessas sessões pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, na festa que eu tenho que ir hoje à noite, no aborrecimento que eu tive no meu lar ontem, ou no meu ambiente de
trabalho ao longo da semana. Porque eu estarei contaminando a energia ectoplasmática saída do médium em transe e da natureza, manipulada pelas inteligências espirituais que acompanham e comandam tais encontros. Estaria, então, cometendo um crime denominado pelo presidente do Lar de Frei Luís, quando lá cheguei, Luiz da Rocha Lima, como crime de lesa espírito, porque eu estou prejudicando o atendimento dos pacientes graves que estão sendo trazidos a essas reuniões. E de acordo com essa, digamos assim, influência negativa, pelo pensamento inadequado, pela má preparação para o comparecimento a tal encontro, estarei prejudicando os enfermos levados a essas reuniões. Presença de uma seleta assistência, então, ao médium devidamente consciente e preparada. Eu não posso ingerir álcool nas 72 horas que antecedem a reunião. Estarei contaminando o meu ectoplasma e também o ectoplasma que será manipulado pelas entidades médicas. Eu não posso ser um tabagista. Eu não posso ter tido uma relação sexual nas 72 horas que antecedem a reunião. Porque na hora que nós entramos em orgasmo, grande quantidade de ectoplasma de nós é expelida. E quando entramos numa reunião dessa, em vez de doarmos, nós absorvemos. Mais uma vez, estaremos prejudicando quem? Os enfermos. Proibida a ingestão de carne, exceto a de peixe. Eu não posso comer galinha, eu não posso comer porco, eu não posso comer boi, eu não posso comer nenhum mamífero, nenhuma ave, porque estarei contaminando o meu ectoplasma. Por quê? Porque quando esses nossos irmãos menores são abatidos, a sua carne fica impregnada pelo seu sofrimento de fluidos barônicos pesados e nocivos que contaminam o meu ectoplasma. Estou levando, então, esse ectoplasma contaminado para essas reuniões. Agora, por que o peixe é permitido? Na próxima imagem, eu explicarei por quê. Local afastado e rodeado por vegetação. Claro, olha a manipulação de energia violentíssima que é utilizada na materialização desses espíritos. A ausência de luz artificial e natural, porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, afetam a entidade materializada e afetam o médium. Então, se eu estou na escuridão completa, como é que eu vou ver uma entidade materializada? Porque quando ela se exterioriza da cabine onde fica o médium em transe, sai emitindo luz pelo seu corpo, como se fosse um pirilampo, um vagalume, um peixe abissal, uma bactéria oceânica. Então, mais uma vez, está claro que não existe milagres, nem existe sobrenatural. Leis físicas, químicas e biológicas que não ainda alcançamos. Provavelmente uma questão está surgindo na mente de alguém que nos honra com a presença, nessa noite. Doutor Paulo César, se as reuniões acontecem no escuro, porque a luz artificial e natural conhecidas por nós afetam o ectoplasma, a entidade e o médium, por que as luminescências que se desprendem dos seus corpos, das suas vestes e dos instrumentos que eles trazem para tratamento aos enfermos levados aos seus cuidados não afetam? Só encontrei uma resposta. Essas energias eletromagnéticas luminescentes apresentam propriedades físicas e químicas de outros universos e não do nosso. Próximo. Olha por que a carne do peixe é permitida. O cardume tem um perispírito coletivo. Por isso, quando nós batemos na água com uma vara, quase imediatamente todo o cardume muda de direção. Então, quando eu tiro uma unidade desse conjunto, é um sofrimento muito menor do que acontece com o boi, com a vaca, com o porco, com a galinha. Outra informação preciosíssima. Eles utilizam compostos fosforados para esterilizar. Meu Deus, me ajude. O que está acontecendo, Jesus? O que está acontecendo, Jesus? André? André?
Doutor Paulo, o senhor está normal para nós. Ah, agora caiu. Acho que ele está sem energia. Talvez ele não botou carreira, só se ele está fora da tomada lá. Desculpe, continuemos. Voltou? Nós estamos falando. Tá bom, voltou. Na questão coletiva dos peixes ali. Muito bem. Então, temos um conjunto coletivo. Então, quando eu tiro uma unidade desse conjunto, há um sofrimento muito menor do que acontece com o boi, com a vaca, com o porco. Muito bem. Então, aí está explicado o porquê da permissão da carne de peixe. Outra coisa que eu falei, está falhando o meu... De repente, apaga o meu computador, não sei porquê. Bem, então, outra coisa importante que nós temos que lembrar é que a carne de peixe ela é impregnada de compostos fosforados. Os primeiros fenômenos que nós vemos em tais encontros é clarões luminescentes de grande potencialidade oriundos das cabines onde se encontram os médiuns em transe. Bom, e aí esses clarões de radiações ultravioletas funcionam como esterilizantes da atmosfera onde ocorre o fenômeno. Esses espíritos médicos realizam, inclusive, cirurgias hiperfísicas. O que eu estou chamando de cirurgia hiperfísica? Aquela que ultrapassa o limite do corpo físico dos pacientes. O limite do corpo físico dos pacientes. Bem, então, evitam, assim, a probabilidade de infecção. Eles estão esterilizando a atmosfera da sala com radiações ionizantes. E ainda vão mais longe. Vocês não imaginam a quantidade de informações que eu fui acumulando em 47 anos de pesquisa e presenciando tamanhas ocorrências. Eles sabem como manipular o oxigênio da atmosfera, transformando-o em ozônio. O oxigênio que nós estamos respirando é composto por 2 átomos. O ozônio por 3. 98% dos micro-organismos conhecidos pela ciência estão sensíveis ao ozônio. Então, eles me informaram que os seus técnicos sabem como manipular o oxigênio da sala, transformando-o em ozônio, impedindo assim a contaminação das cirurgias hiperfísicas, inclusive com retirada de peças cirúrgicas. Algumas dessas eu mesmo puxei de dentro do corpo dos pacientes. Se coloque na minha situação, um cirurgião com 50 anos de formado, vendo isso acontecer? Se coloquem na minha situação. Estaria eu aqui trazendo fantasias? Trazendo mentiras? Se eu estou aqui colocando o meu nome, colocando o meu currículo, colocando o trabalho que eu faço em público, é porque isso tudo aconteceu. Então, levem em consideração isso que eu estou colocando. Próximo. Todos nós conhecemos essa imagem. Jesus no Monte Tabor, ao lado de Moisés e de Elias. Moisés já tinha morrido há mais de 1.500 anos. Elias já tinha morrido há mais de 800 anos. E os dois aparecem ao lado de Jesus. Observem a figura dos 3 discípulos que acompanhavam Jesus no Monte Tabor. Diante de uma imagem dessa, Jesus ao lado de Moisés e de Elias, algum de nós conseguiria dormir? Estaria eu exagerando, colocando como hipótese, sou muito cuidadoso, que Jesus estaria acompanhado por 2 ou por 3 médiuns de efeitos físicos, que naquele momento 2, pelo menos, entraram em transe mediúnico, e através da energia ectoplasmática por eles desprendida, os espíritos de Moisés e Elias teriam se materializado ao lado de Jesus? As passagens evangélicas dizem que os 3 estavam sonolentos. No final, despertaram e os 3 viram a mesma coisa. Próximo. Anjos com vestes luminescentes ou resplandecentes na porta do túmulo de Jesus, presenciados pelas mulheres que ali foram para cuidar do corpo do mestre.
O que eu coloquei aqui? Que vemos as entidades materializadas na escuridão pela luminescência dos seus corpos e das suas vestes. Estaria eu exagerando, colocando como hipótese, que o que essas mulheres estariam vendo, todas a mesma imagem, e não uma ou outra médio vidente, seriam dois espíritos teletransportados e materializados? De onde teria vindo a energia? Provavelmente de algum médio de efeitos físicos da proximidade ou da desintegração atômica do corpo envolto no santo sudário. E essa probabilidade científica foi levantada por cientistas que estudaram a imagem grafada no pano, denominado santo sudário. Estuda para cima, estuda para baixo, estuda para a esquerda, estuda para a direita, estuda para frente, estuda para trás. Só há uma explicação para que essa imagem tenha ficado grafada em sangue nesse pano. Ocorreu uma desintegração atômica desse corpo, com aproximadamente 81 quilos de massa física. Quantos átomos tem ali? Qual seria a energia desprendida dessa desintegração atômica? Segundo os nossos cientistas, essa desintegração só poderia ter acontecido em 1/100º de segundo. Isso está no livro A Física do Cristianismo. 1/100º de segundo. Se tivesse ocorrido em 2/100º de segundo, toda a Judéia teria sido pulverizada numa explosão atômica. E essa energia está dentro de cada um de nós. Está dentro de cada um de nós. Próximo. E aí coloco 4 reflexões ao que nos acompanham. Primeira reflexão. E se o médico tivesse presente em uma dessas sessões? Segunda reflexão. E se quem se teletransportasse e se materializasse fossem médicos que já desencarnaram? Terceira reflexão. Se fosse possível diálogos entre esses médicos, um que aqui ainda está encarnado e aqueles que se teletransportam e se materializam, estando desencarnados. E a quarta e mais importante reflexão. E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Para onde que eu vou voltar? Vou voltar para onde? Começar tudo outra vez? Sermão da Montanha, o assassinato de Jesus na cruz, a sua materialização durante 40 dias. Tudo isso aconteceu e precisa ser insistentemente lembrado. Só que eu não posso ficar preso, algemado ao que aconteceu há 2000 anos. Eu quero entender como aconteceu. Como ele curava leprosos. Como ele fazia cegos enxergar. Como ele fazia paralíticos andar. Então, isso tudo tem que ter explicação científica. Porque para ele fazer o que ele fez, ele tinha que ter conhecimento científico. E algumas informações mediúnicas fornecidas, por exemplo, por Emmanuel, nos dizem que os sistemas solares onde Jesus se desenvolveu, onde ele evoluiu, nem existem mais. Como estará o nosso conhecimento científico e tecnológico daqui a 100 mil anos? E daqui a 100 milhões de anos? E daqui a 100 bilhões de anos? E daqui a 100 trilhões de anos? Nós todos somos imortais e nós alcançaremos o estágio de espíritos puros. Evidentemente, a velocidade de alcance desse limite estará em acordo com o nosso livre-arbítrio. A forma do que fazemos, como fazemos, as palavras que utilizamos, os pensamentos que deixamos tomar conta do nosso espírito. Então, estamos no caminho. Próximo. Bem, sabe onde é que eu vou levar a Débora agora? Para dentro do lar de Frei Luís e para dentro do santuário onde esses fenômenos aconteceram. E aconteceram durante 60 anos. Né? Isto nunca aconteceu em nenhum local do planeta Terra na história da humanidade. Teletransportes e materialização de espírito durante 60 anos? Aonde foi que isso aconteceu? Percebam aonde que está incrustado o santuário. No meio de uma floresta, no alto de uma montanha em Jacarepaguá. Pergunta.
Para que se construiu isso? Quanto custou? A não ser que algo extremamente importante aí tenha acontecido. E aconteceu. Próximo. Aí está o lar de Frei Luís, 120 mil metros quadrados, atividade social intensa, como eu já relatei. Próximo. E agora eu vou levar vocês comigo para o santuário onde tudo isso aconteceu. Estamos subindo em zigue-zague pela floresta. Próximo. Entramos dentro da antessala da nave de materializações. Antessala da nave de materializações. A luz que menos afeta o ectoplasma é a luz vermelha, a menos energética na composição da luz branca. A menos energética na composição da luz branca. Então, quando nós ingressarmos na nave de materializações, nós vamos nos acomodar à luz vermelha. Próximo. Aí estamos. Atrás de mim, lá no fundo, 2 cabines. Em cada uma das cabines, 2 médiuns de efeitos físicos estão desmaiados. E aí nós vamos entrar, junto com os enfermos que serão levados aos seus cuidados, e nós temos aqui à minha esquerda 1, 2, 3, 4 leitos. E à minha direita, uma cabine de acrílico, eu estou sem o mostrador, à minha direita, onde tem aquelas 2 luzes ali, né? À minha direita, hein? À minha esquerda tem 2 luzes lá na parede, estou falando da minha direita, onde está aquela cruz. Uma cabine de acrílico com um 5º leito. Na cabeceira desse 5º leito, eu fiquei sentado durante 40 anos. Vamos nos acomodar, as luzes serão apagadas, os pacientes serão levados em grupo de 5 a esses leitos. Estamos levando 35, 40 pacientes em cada reunião. E entramos em prece e aguardemos os acontecimentos. De repente, de dentro das cabines, começam a emergir violentos clarões, como eu falei anteriormente, que servem como esterilizantes da atmosfera da sala. De repente, uma das cortinas se abre e um ser emitindo luz pelo seu corpo ali se apresenta. E a luminescência dessas entidades são tão poderosas que é possível ver no fundo da cabine, deitado no leito tosco, o médium desmaiado. Então, são 2 entidades. Uma materializada que sai da cabine e o médium que lá fica desmaiado, doando o ectoplasma para que a materialização aconteça. Próximo. Estão percebendo com mais detalhes? Atrás de mim, as 2 cabines. Próximo. Aí eu fiquei sentado durante 40 anos. A entidade sai, cuida de 1, de 2, de 3, de 4, entra dentro da cabine e cuida do 5º. E cuidando do 5º, começa a conversar comigo, com linguagem de médico para médico. E quem está desmaiado dentro da cabine é um médium cuja profissão é mecânico de automóveis. Então, ele não poderia utilizar os termos técnicos médicos que essa entidade está utilizando para conversar comigo. E ainda me chama para ficar ao lado dele, percorrendo os outros leitos e vai me explicando como atua. Se coloque na minha situação. Próximo. Aí está o leito onde ficava o médium, dentro da cabine. Estou com uma fotografia de uma das entidades médicas materializadas e fotografadas. Frederic von Stein, cirurgião do exército nazista. Se aproximou do lado de Frei Luís, porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados. O ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. Ele se incorporava em um médium, elevava a mão ao alto e saudava Hitler em alemão. E falava em alemão pelo fenômeno da xenoglossia, quando a entidade fala línguas desconhecidas do médium. Havia no nosso grupo um senhor austríaco que entendia o alemão e traduzia tudo que ele falava. Quando percebeu os equívocos que tinha causado e que continuava causando, se mudou completamente. Ficou 10 anos sem se manifestar. Quando voltou a se manifestar, o médium de efeitos físicos Gilberto Arruda
já estava no Lar de Frei Luís. E, através desse médium, os maiores fenômenos relacionados com a ectoplasmia, que eu avaliei até agora, ao longo de 47 anos, aconteceram. Próximo. Aí está um dos nossos médiuns desmaiado. Percebam, mais uma vez, o ectoplasma sendo expelido pelos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvido. Como é possível o médium estar respirando com a boca e com o nariz entupidos com esse ectoplasma? Será que não foi isso que saiu da boca de Jesus, quando ele curou o cego? O que está descrito nos evangelhos? Ele cuspiu na terra. Cuspiu? Olha, se isso que nós estamos vendo tivesse acontecido há 2000 anos, o que eu pensaria? Saiu saliva da boca de Jesus. E se não foi saliva? E se foi ectoplasma? E se eu tivesse? Meu Deus, dá-me forças. André? Vamos nós. E se eu tivesse conhecimento científico que me permitisse teletransportar? Dá-me força, Jesus. Me ajude, Jesus. O que está acontecendo? Não querem que eu fale? Deus nos ajude. Será que está acontecendo? Hein? Bom, talvez não querem que nós... Não... Ai, meu Deus. Tino. Dá-me força, Jesus. Não sei mais o que fazer. Eu não sei o que está acontecendo, amigos. Em todo caso, eu vou acelerar. Bem, e se eu tivesse conhecimento científico que me permitisse teletransportar células do perispírito de um cego para o seu olho? Energia não vai me faltar. E se eu tivesse conhecimento científico que me ajudasse a teletransportar células do perispírito de um cego para o seu olho? Energia não vai me faltar. Agora, eu teria que saber como utilizá-la. E, evidentemente, também precisaria de uma formação genética diferente da que eu tenho. Próximo. Aí está uma entidade materializada à porta da cabine. Percebam que a fisionomia é diferente da do médium. Estamos diante de duas entidades. Olhe os mantos alvinitentes, luminescentes que envolvem a entidade. Foi isso que me levou a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis tenham origem nos fenômenos de materialização de espíritos. Próximo. Aí está a entidade materializada e o médium. Percebam que as fisionomias são diferentes. Próximo. Até crianças se materializavam. Próximo. Principalmente médicos. Percebam que Frederic von Stein está materializado com um lírio em suas mãos. E esse lírio foi em homenagem a Frei Luís, que quando habitava o mosteiro em Petrópolis, era quem cuidava dos jardins do mosteiro, e adorava lírios e violetas. Em decorrência disso, o lírio ficou como símbolo de Frei Luís no nosso grupo. As entidades tanto estão materializadas que estão impressionando chapas fotográficas. Não existe sobrenatural. Existe o que ainda não é comum. Isso no futuro será muito comum. O meu último livro se intitula Justiça e Ectoplasmia. O que eu estou colocando nesse livro? Que assassinados nos tribunais do futuro poderão se materializar e revelar tudo o que aconteceu. Teletransporte de armas ocultas. Isso tudo aconteceu no Lar de Frei Luís. Próximo. Aí está quando eu comecei essa história. 1978.
1978. Olha como é que eu era. Ao lado de Frederic von Stein. Próximo. Aí está cones de alumínio. Cones de alumínio que funcionavam como amplificadores da voz da entidade, através do fenômeno da voz direta. A entidade materializa tão somente a laringe. Acopla a laringe ao bocal menor da trombeta, que está entre as cortinas, e amplifica a sua voz, trazendo assim mensagens importantes para o grupo. Quem mais se manifestava dessa forma era Frei Luís. Essas trombetas, elas são pintadas com tintas fosforescentes. Então, na escuridão, nós vemos o objeto. O objeto se levita, não é bem, eu acho que o termo levitar não é o termo adequado, mas ele é levantado por bastões de ectoplasma. Vão até o teto, descem e o bocal menor se acopla entre as cortinas da cabine. A entidade materializa tão somente a laringe e entrega a sua mensagem. Se materializa tão somente a laringe, o que é que fica claro para mim? Não há necessidade de utilização de grande quantidade de energia para a materialização do corpo inteiro da entidade. E essa energia que é poupada é utilizada em benefício de quem? Dos enfermos levados a tais reuniões. Próximo. Aí está o livro A Face Oculta da Medicina, que foi o primeiro que eu escrevi, lançado em 2013 e 2014, com a segunda edição. E, para minha assim, surpresa, já ultrapassou 500 mil cópias vendidas. E está traduzido para o inglês, para o francês, para o italiano, para o espanhol, para o alemão. Para o alemão, terra de Frei Luís e de Frederic. Vejam aonde isso vai parar, ou não vai parar. Próximo. E esse foi só o primeiro dos nossos, até agora, 10 livros. Título um deles, Fenômenos de Teletransporte e Materialização de Espíritos, que é o título da nossa apresentação hoje, lançado em 2021. Estou tentando um 11º livro. Talvez o título seja A Incrível Mediunidade de Efeitos Físicos. Próximo. Bom, então, aí está, me parece, a principal ocorrência evangélica. A materialização de Jesus 3 dias após o seu sacrifício na cruz. Se isso não tivesse acontecido, talvez não existisse o cristianismo, porque tudo que ele pregou teria sido sepultado no túmulo com ele. Próximo. O que teria feito? O que teria feito o maior perseguidor dos cristãos, Saulo, o maior perseguidor dos cristãos, se transformar na maior figura do cristianismo, ultrapassada só pelo próprio Jesus? A materialização de Jesus na estrada de Damasco à sua frente. A luminescência foi tão forte que ele ficou cego. Depois foi curado por Ananias. E aqueles que o acompanhavam na sua caminhada pela estrada de Damasco também viram o fenômeno, não viram Jesus. Então vejam o que levou à transformação de Saulo em Paulo. Fenômenos de ectoplasmia, com a materialização do próprio Jesus. Próximo. Vamos voltar 2000 anos? Olha, o Paulo, você vai ser preso. Eu vou ser preso? Por que eu vou ser preso? Porque estão dizendo que você se tornou cristão. Bom, eu me tornei cristão. Mas por que você se tornou cristão? Eu me tornei cristão porque eu escutei a pregação de 2 pregadores impressionantes. Um chama-se Pedro e outro Paulo. É? Mas você não sabe que o cristianismo é proibido no Império Romano? Sei, mas eu fiquei muito impressionado pela palavra deles. E você vai continuar sendo cristão? Vou. Bom, então sabe o que nós vamos fazer com você? Nós vamos te enxovalhar com sangue de ovelha e vamos te colocar nesse coliseu, nessa arena. Sabe quem é que está te esperando lá? Leões famintos.
Bom, eu acho que eu ia deixar de ser cristão. Então, olha o que nós colocamos como indagação. Somente a palavra dos pregadores teria sido suficiente para manter os primeiros cristãos inabaláveis perante a ameaça de serem lançados às feras? Ou eles viram os fenômenos físicos que eu vi? Ou eles ouviram as mensagens por voz direta? Isso está descrito, inclusive, no livro Paulo Estevão. Aconteceu em Antioquia. Então, eu acho que somente a palavra dos pregadores não seria suficiente para a transformação desses indivíduos. Adquirir a coragem que adquiriram para serem lançados às feras, ainda cantando hinos. Estão percebendo a importância de tal fenomenologia? Próximo. Então, sem a materialização de Jesus, talvez o cristianismo seria pouco provável. Próximo. Sem os fenômenos de ectoplasmia, não existiria o espiritismo, porque o que atraiu Allan Kardec para a fenomenologia foi o movimento das mesas girantes. Se as mesas estão se elevando e girando, alguma energia está sendo manipulada. Agora, a mesa não pode responder a perguntas. Então, não é a mesa que está respondendo. Inteligências que manipulam o objeto estão respondendo. Estão percebendo o que atraiu Allan Kardec? Se isso não tivesse acontecido, existiria o espiritismo? Próximo. Por que os fenômenos ectoplasmáticos ainda são tão raros na Terra, Frederic? Vamos ver a resposta? Próximo. Drogas, racismo, suicídio, pedofilia, assassinato, abortos criminosos, prostituição, corrupção, guerras, fundamentalismo, outros. Então, essa energia existente em cada ser vivo pode ser manipulada por qualquer ser vivo em um planeta de provas e expiações? O que é que um terrorista não faria com essa energia no seu corpo físico de uma bomba de hidrogênio? Isso sem falar nas energias hiperfísicas. Agora, o que os do futuro não farão, talvez em um planeta de regeneração? Estão percebendo a importância de tais encontros? Eu tenho ou não tenho obrigação de colocar isso em público? Se eu não tivesse escrito nada, vocês nem saberiam que eu existo. E o que está acontecendo com a minha vida? Lives, apresentações, palestras quase todos os dias. E não somente no Brasil. Não somente no Brasil. Em várias partes do mundo. Tamanha é a necessidade de quem somos, de onde viemos e para onde é que nós estamos indo. Aonde estão os nossos entes queridos? Próximo. E aí as perspectivas futuras. Medicina, justiça, esclarecimento de fatos, engenharia, história, recuperação de documentos, recuperação de peças, paleontologia, estudo de fósseis, teletransporte de objetos. Isso aconteceu durante 60 anos no Lar Frei Luís. União entre a ciência e as religiões, aí está a salvação da humanidade. A união, a aproximação entre a ciência e as religiões, com as ciências comprovando que o que as religiões pregam é verdade. É verdade. E aí a humanidade está salva. Benefícios para toda a família humana. A convicção inabalável e comprovação científica da imortalidade da alma. Para que, então, pena de morte, se não existe morte? Daí o título de um dos meus livros, Justiça e Ectoplasmia. Próximo. E deixo ao término desse nosso encontro, em agradecimento ao honroso convite, a paciência, a educação do que aqui estão me ouvindo, estão me atendendo, em homenagem a Maria Santíssima, a mãe dos aflitos, a mãe dos que erram, a mãe dos que tropeçam, a mãe dos suicidas, não é? Que ela comanda uma imensa falange de atendimento àqueles que tiram a própria vida. E, em homenagem a ela, a quem eu tenho profundo respeito, admiração, não é?
as palavras captadas por Francisco Cândido Xavier, vindas de um poeta, chamado Amaral Ornelas. E essas palavras estão numa poesia colocada no livro Parnaso de Além-Túmulo. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão suprema. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida, nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó Divina Soberana, o refúgio dos que padecem as dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampare e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus. Estamos encantados aqui com o conhecimento. O senhor tem tempo para responder algumas perguntas, doutor Paulo? Débora, não vou nem responder essa tua pergunta. Claro, Eda. Agora eu posso ficar aqui até 2040. Hein? Tá, vamos lá. Só até lá o senhor fica? Não, então vai dar tempo. Vai dar tempo. Doutor Paulo, me diz uma coisa. Em 60 anos de materializações, quantos médiuns de materializações atuaram no lar de Frei Luís? Elisete, você está brilhantemente intuída ao realizar essa pergunta. Estou percebendo que você está muito bem acompanhada e amparada. Olha só o que eu vou te responder. Eu falei aqui que são médiuns extremamente raros em toda a história da humanidade, mas com uma importantíssima missão. Se são tão raros, por que na mesma instituição e na mesma época, 2, 3, 4, 5, 6, 7 médiuns se reuniram? Um desses, o meu próprio pai. Em minha residência, Deus sabe de onde surgiu o cheiro de arruda. Algumas vezes, meu pai foi durante 50 anos o principal médium vidente do Lar de Frei Luís. Algumas vezes nós saíamos do Lar de Frei Luís e eu tinha que ver algum paciente no hospital. Não dava tempo de levar o meu pai em casa. Eu falei, vamos comigo até o hospital, me espera no estacionamento, depois eu te levo em casa. O carro ficava empesteado com cheiro de éter e cânfora. Há tempo de eu ter que ir para a ponta e eu ter que parar o carro, abrir a porta para poder respirar. Papai, o que está acontecendo? Eu não consigo respirar? Então não está vendo esse cheiro de éter e de cânfora? Os médicos que estão te acompanhando estão te dando uma prova de que você não está sozinho. Então, se tantos médiums se reuniram na mesma época, na mesma região, na mesma instituição, isso estava sobre um planejamento. Se isso não tivesse acontecido, vocês nem saberiam que eu existo, eu não estaria aqui. Estaria cometendo muito mais erros do que eu cometo hoje. Porque não tive a influência da manifestação dessas entidades através dos efeitos de ectoplasmia. Então, vocês estão olhando, sabe para que vocês estão olhando? Para um Tomé moderno. Fica, Tomé. Bota a mão aqui, ó, na perfuração dos cravos que me pregaram na cruz.
Tomé, bota a mão aqui na perfuração da lança de Longinos, que chegou até o meu coração. Aí ele acreditou. Por que você acha que eu fui obrigado a acreditar? Fui obrigado. E eu não procurei isso não, hein? Foi jogado na minha cara. Agora, isso é importantíssimo, principalmente, sabe para quem? Para a classe a que eu pertenço. 80% não consegue acreditar em nada além da matéria tangível. Isso tem uma explicação. Eu sou cirurgião há 50 anos. Em alguns dos pacientes que eu abri, eu encontrei a alma, o espírito. Está percebendo a importância? Aí começam a ver o que você fala e o que você escreve. Bom, peraí, deixa eu ver o currículo desse camarada. Você fez um pequeno resumo do meu currículo. E quando vem um currículo que eu tenho, esse camarada não pode ser maluco. Deixa eu ver melhor o que ele fala, o que escreve. E alguns até me procuram sorrateiramente para me contar coisas que acontecem com ele, se acontece com todos os médicos. Num determinado momento, nós vamos ouvir alguma voz, Deus sabe de onde, nos dando orientação por alguma conduta com algum paciente. Só que nós não temos coragem de confessar, vão chamar a gente de alucinado, a gente de maluco. Então, acho que está sendo importantíssimo esse trabalho e não é obra do acaso. Quando eu olho para trás, eu vejo quantas peças foram se encaixando como se um quebra-cabeça tivesse sido montado. E eu considero vocês, considero a mim e todos que estão nos acompanhando aqui hoje como pedra de um quebra-cabeça que está sendo montado. E a missão desse quebra-cabeça é salvar a humanidade. A novela, quando houve Escrito nas Estrelas, ela trouxe uma parte da medicina, conforme o senhor mesmo colocou, com a interação entre médico físico, vamos dizer assim, médico espiritual ao seu final. Neste sentido, atuando em cirurgia, por exemplo. Neste sentido, a atuação, o próprio estudo da doutrina espírita, ele se expandindo ao ponto de que alguns médicos, com o tempo, com o passar do tempo e as próprias questões das obras trazidas por André Luiz podem auxiliar nessa questão de fazer com que haja essa abertura, vamos dizer assim, sem tanta necessidade de um choque, vamos dizer assim, como houve com o senhor? Comigo foi necessário o choque. Muitos dos colegas que eu conheço terão que tomar esse choque também que eu tomei. Agora, não existe o sobrenatural. Existe o que ainda não é comum. Na hora que o planeta subir de prova de expiação para a regeneração, talvez nós tenhamos uma ambiência, uma psicosfera mais adequada para que tal fenomenologia aconteça. E isso acontecerá. Médicos serão médiums, poderosos médiums. Esses médicos que eu vi atuar no Frei Luiz, materializados, também os vi atuar super incorporados em médiums. Se eles se utilizam do corpo do médium para ter uma visão por transparência, uma visão microscópica, ultramicroscópica, manipulação de energias ectoplasmáticas e energias físicas, se eu soubesse como manipular essa estrutura física que necessito para interagir com esse universo, mas a utilização das energias extrafísicas que eu também possuo, o que é que eu não faria? O que eu não faria? Lembra que eu falei para você? Dá para ficar conversando aqui até 2040? Vocês não imaginam a quantidade de fenômenos que eu vi acontecer, como, por exemplo, o desaparecimento de um pesado relógio de metal meu dentro de uma reunião pública. Eu chegava, sentava na sala 1, onde só atendia os pacientes mais graves, Frederico incorporado no médio atuando, e nós ficávamos 10 pessoas orando pelos enfermos. Tirava o meu relógio, eu estava do lado, acaba a reunião, vou pegar o relógio tinha desaparecido. E ninguém chegou perto de mim. Quando o Rocha Lima, o presidente, chegou, eu falei para ele, Rocha Lima, o relógio desapareceu, ninguém chegou perto de mim. Admoestação. Eu estava recém saído da faculdade de medicina. Não trago objetos para cá de metal, nem valiosos, porque a manipulação de energia aqui dentro dessa sala é tremenda. Espírito mal intencionado desmaterializaram o seu relógio. Vamos tentar recuperá-lo. Chamem o médium Gilberto Arruda de volta. A reunião já tinha terminado, reunião pública. Ele já estava no carro. Chamaram ele de volta, ele voltou. Ficamos numa sala na penumbra, eu, um outro colega médico, Luiz da Rocha Lima, e o médium Gilberto Arruda. Aí o
Rocha Lima disse o seguinte: Gilberto, estenda a sua mão. Estendeu. E coloque a sua mão sobre a minha. Colocou. E aí disse: entrem em oração. Entramos. De repente, eu vejo um estremecimento no corpo do médium, como se ele tivesse recebido uma descarga elétrica. E esse estremecimento se transmitiu ao corpo de Luiz da Rocha Lima. Naquele momento, ele descolou a mão dele da do Gilberto e levou na minha direção e disse: aqui está o seu relógio. Conseguimos recuperá-lo. Não o traga mais para cá. Quantos átomos existem em um relógio? Precisaríamos saber da posição e velocidade de cada elétron desse relógio. Que inteligências fizeram isso? Inteligências mal intencionadas? Agora, eu posso direcionar essa fenomenologia, essa utilização dessa energia, a um outro sentido. Se eu soubesse como fizeram isso com o meu relógio, eu poderia desmaterializar cálculos de vesícula. Eu poderia desmaterializar cálculos na bexiga, no rim, no ureter, placas de ateroma que estejam bloqueando artérias coronárias, tumores malignos no cérebro, no coração, no pulmão, no fígado, porque tudo isso é constituído também de átomos. Estou no caminho. E doutor Paulo, Medicina do Futuro. Aí é o nome de um dos meus livros, A Medicina Mediúnica Futuro. Eu vou desencarnar, vou reencarnar, vou entrar numa faculdade de medicina. Eu acho que a primeira coisa que eles vão fazer comigo, quando eu entrar numa escola de medicina do futuro, vão ser recolher células da minha boca e fazer um exame cuidadoso do meu ADN. Se for detectado que eu tenho uma genética assim favorável à mediunidade, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Então, os futuros médicos da medicina do futuro serão escolhidos pela sua qualidade mediúnica. Ô, professora Lidete, deixa eu lembrar uma coisinha para você. Você não está aí por acaso. A Débora não está ali por acaso. Eu não estou aqui por acaso. O meu nome não chegou até vocês, nem o meu trabalho, por acaso. Então, está tudo dentro de um planejamento. O acaso não existe. Então, esses médicos do futuro serão cuidadosamente programados para aqui reencarnarem. E farão o que Jesus fez. E farão mais do que ele fez. As palavras dele são claras. Aqueles que acreditam em mim farão mais obras maiores do que eu faço. Então, o que eles não farão? O que eles não farão? Agora, não chegou o momento, né? Porque, olha só, se todos os médicos da Terra tivessem visão por transparência, visão microscópica, visão ultramicroscópica, as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para diagnóstico e tratamento fechariam suas portas. Nós causaríamos uma multidão de desempregados. Agora, não é fácil você imaginar como isso seja possível. Por exemplo, Frederic, como é que você vê o interior do corpo? Materializado, hein? Paulo César, eu vejo o interior dos corpos como se pele eles não tivessem. Então você tem visão por transparência? Tem. E como é que tu distingue uma célula cancerosa de uma normal? Pelas vibrações e pela coloração. Pô, então tu está vendo a célula? Tô. Você tem visão microscópica? Tem. Você é capaz de ver organelas intracelulares, órgãos dentro das células? Tô. Caraca. Os nossos biólogos, para verem organelas intracelulares, como aparelho de Golgi e ribossomas e outros, precisam de microscópios eletrônicos que aumentam a imagem do objeto em até 500.000 vezes. Eles estão vendo a organela com a visão natural deles? Frederic, você é capaz de ver átomos e partículas subatômicas? Eu ainda não, mas espíritos mais evoluídos que eu sim. Aonde vai parar isso? Ou não vai parar? Tem fim isso? Tem fim isso? E outra coisa, nós estamos habituados a pensar cientificamente só no universo que nós habitamos. E a ciência dos outros universos? Aonde eles vivem? Eu queria perguntar um negócio
A Débora vai. Pergunta, depois eu quero perguntar uma coisa para o doutor. Fala, professora Débora. Com isso, a gente vai, aos poucos, ter, com o passar do tempo, inevitavelmente, a vinda, vamos, se é que a gente pode chamar dessa forma assim, não diria a vinda, mas a reencarnação de médiuns ostensivos cada vez mais neste sentido da medicina interagindo, para que haja essa conexão que o senhor acabou de mencionar. Você já não está percebendo o que está acontecendo? Não. Olha aqui, há uma mensagem captada pelo Divaldo Pereira Franco, que estão se aproximando como espíritos encarnados da Terra, 4 vertentes evoluidíssimas de espíritos. 4 vertentes. Primeiro, espíritos altamente evoluídos no ramo da engenharia, que trarão soluções para a humanidade como um todo e não somente para o pugilo dos mais poderosos e ricos. Segundo, espíritos altamente evoluídos no ramo da justiça. Veja como nós estamos precisando disso no nosso país. Terceiro, espíritos altamente evoluídos no ramo das artes. Nós estamos entrando no Google, estamos vendo crianças executando sinfonia no piano. E os pés da criança nem alcançam o pedal do instrumento. Aonde que aprenderam? Na barriga da mãe? Medicina nem vou falar, ele não tocou em medicina, mas tem crianças aí já dando aula de medicina. E uma quarta vertente que eu considero a mais importante de todas. Espíritos altamente evoluídos no ramo da mediunidade. Somos hoje 7% de médias do corpo. E como formos 20%, 30%, 40%, os cientistas vão ter que voltar para frente, porque terão médias encostadas, e os filhos serão médias. Está entendendo? Está percebendo? E quais são as vertentes mediúnicas que se envolverão nesse grupo que está chegando? Será que a mediunidade de espíritos será mais comum, será mais frequente que é hoje? Deixa eu perguntar uma coisa. Quem foi Luiz da Rocha Lima? Quem foi Gilberto Arruda? E mais uma terceira pergunta. Atualmente não temos mais médiuns de efeitos físicos atuando no lar do Frei Luiz? Não. Desde o dia 19 de junho de 2015, quando Gilberto Arruda teve a sua casa dentro do lar do Frei Luiz invadida, foi torturado e assassinado. Esses médiuns geralmente têm morte violenta. Um deles, lá no Nordeste, foi assassinado pelo caseiro, e depois o caseiro nem lembrava do que tinha acontecido. O Arigó, nós sabemos como é que morreu. Terrível acidente de automóvel. Certo? Olha, em relação à sua pergunta, eu não estou preocupado. Isso está nas mãos de Frei Luiz. Ele está no leme. Ele está no leme. É um espírito tão evoluído que está em contato direto com o Cristo planetário Jesus. Então, por que eu vou me preocupar? Ou vai chegar alguém, ou, olha o que eu vou falar para vocês. Olha o que eu vou falar para vocês. Um ciclo estava se fechando para a recuperação de espíritos altamente envolvidos com o processo da Inquisição, que durou 600 anos. Eu sou um deles. Se eu utilizo o aço e ferro como cirurgião para aliviar e para curar, é porque quando era da Inquisição, usava para torturar e para matar. Então, ou vai chegar alguém, ou era um ciclo de recuperação desses espíritos altamente envolvidos com a Inquisição. O Rocha Lima foi um dos papas que orientou, que estimulou o processo da Inquisição. Olha só, hein? O ectoplasma é um material palpável? Ele é fluídico, ele pode ser esterilizado de forma líquida, de forma pastosa e é plastificado, certo? Agora, não sabemos exatamente como ele é composto. Alguns cientistas do passado conseguiram reter o ectoplasma antes que ele retornasse completamente ao médium depois da desmaterialização do espírito e levaram para estudo em laboratório. Encontraram albumina, restos celulares, cloreto de sódio e mais nada. Estamos no iniciar de uma estrada que não tem fim.
Não chegou o momento porque não podemos conhecer a profundidade da constituição desse ectoplasma, porque ele está dentro de nós. Você acha que se alguém me der uma bofetada no rosto, eu vou dar a outra face para receber outra? Ou eu vou direcionar na direção desse que me esbofeteou uma energia de uma bomba de hidrogênio? Não vai sobrar nem o perispírito. Então, não temos ainda o controle pessoal sobre nós próprios. Elisete, ninguém sabe melhor do que você de quem você é. Débora, ninguém sabe melhor do que você quem você é. Paulo César, ninguém sabe melhor do que você quem você é. Então, eu reconheço que eu ainda não tenho preparo para tamanho domínio desse conhecimento, tamanho domínio dessa energia. Não chegou o momento. Agora, chegará. É só questão de tempo. Uma coisinha rapidinha, Elisete, já te passo de novo. Não, pode seguir. Em alguns momentos de orações, doutor, quando é solicitado a um médium, vamos dizer assim, uma oração para auxílio de uma pessoa enferma, e o gosto que este médium sente na boca, um gosto assim, como se fosse meio que como se fosse uma cola, algo meio visguento, assim, pode-se dizer que é o ectoplasma sendo buscado ou auxiliado pelas espiritualidade para auxílio nessas curas, nessas orações, para ajudar quem está enfermo? Bom, sendo o ectoplasma energia, é possível que sim. Eu não estou te dizendo que é. Estou dizendo que é possível. E eu quero que você lembre do que eu falei para você antes de começar a nossa apresentação. Algumas perguntas que me fazem, que se eu soubesse a resposta, estaria encarnado no planeta muito mais evoluído que a Terra. Então, a curiosidade científica sua é a mesma minha. Eu tenho uma curiosidade científica incontrolável. Eu quero saber como isso é possível acontecer. Bom, não chegou o momento. Agora, um dia nós chegaremos. Agora, uma coisa é certa. A prece é uma ferramenta fantástica de ajuda a todos, principalmente os enfermos. Sala de cirurgia, para mim, é um ambiente sagrado. Centro cirúrgico, para mim, é um ambiente sagrado. Enfermaria, para mim, é um ambiente sagrado. Ambulatório, para mim, é um ambiente sagrado. Porque eu tenho certeza absoluta, inabalável, de que eu não estou sozinho. Tenho certeza absoluta, inabalável, de nenhum dos meus colegas que honram a sua profissão estão sozinhos. Nem os que em isso não acreditam estão sozinhos. Porque a vida humana é muito importante para as inteligências que nos acompanham como família universal. Se eu só sei tratar do Cthulhu, quem é que está tratando da borboleta? Médicos que me acompanham. Médicos que acompanhavam Jesus. Quem me tocou? Senhor, estamos no meio de uma multidão. Como saberemos quem lhe tocou? Mas eu senti sair de mim uma virtude. Entendamos virtude como energia. Se não foi ele diretamente que curou a hemorroísa, quem é que curou? Médicos que o acompanhavam. Se utilizaram de quê? Da potencialidade energética da fé e das energias de Jesus. O servo do centurião, ele só soube que estava curado no dia seguinte, porque o servo do centurião estava localizado a quilômetros de distância. Se Jesus não foi lá, quem foi? Agora, claro que utilizaram o quê? A força da fé do centurião e muito provavelmente, a força da fé também do servo. Daí a importância da realização de uma oração, porque quando nós oramos, é formada uma psicosfera em volta do enfermo positiva e que facilita a ação dos médicos espirituais que nos acompanham. Deu para entender? Sim. Então, a prece é uma ferramenta muito importante para o médico. Eu quero mais uma... Eu estou fazendo pergunta, estou fazendo. Se atualmente não tem médiuns... Não se tem mais fenômenos de materialização. Mas tu falaste... Isso. No Lar de Frei Luís. Isso, sim, no Lar Pode haver em outros lugares do mundo. Perfeito. Mas no Lar do Frei Luís não tem. Mas tu falaste que médiums... Não,
espíritos se incorporam em médiums. Sim. Isso. Então, os atendimentos hoje, lá no Lar do Frei Luiz, para esse universo enorme de tanta gente em cada sessão, então são operados através dos médiums que atuam... Eu falo em tratamento. Provavelmente procedimentos cirúrgicos devem acontecer sim, mas não da forma que eu vi. Um sangramento, com extração de peças cirúrgicas do corpo dos doentes. Isso eu não estou vendo mais. Sangramento mesmo. Mas tem torneiras de sangue saindo do corpo do paciente. E a esterilização de massas, inclusive tumores. E aí, como estava ao lado, Paulo César, pegue isso que você está vendo e puxe. Saía uma massa anatômica de dentro do corpo do paciente, na minha mão, um cirurgião vendo isso acontecer. Essas reuniões continuam acontecendo uma vez por mês. Nós não chamamos mais reunião de materializações. Chamamos de reunião de cura. Vamos para aquele santuário que eu te mostrei, levamos conosco 20, 25, 30 enfermos, que são atendidos por entidades médicas não materializadas, mas sim incorporadas nos médicos. Então, Frederico von Stein ainda atua no Lar do Frei Luiz? Claro. Isso não tem volta, isso não tem fim. Agora, vou contar um negocinho para vocês. Não vai falar para ninguém não, tá? Estão me ouvindo? Estou com um tremendo problema de picado. A próxima encarnação, a minha mulher quer nascer na Áustria e ser pianista, tocar piano 8 horas por dia. Eu quero reencarnar na Estrada da Boiuna, dentro do Lar do Frei Luiz, aqui em Jacarepaguá. Azar o dela, né? Plano reencarnatório. E agora, só para completar a minha pergunta, eu li o livro de Luiz da Rocha Lima, Mediunidade com Jesus, aonde eu Mediunidade com Cristo. Com o Cristo, perdão, foi isso. Então, eu vi que há um projeto de formação, de educação de médiums para atuar no lar, que, aliás, eu me encantei com tanta sabedoria daquele livro, todo um trabalho assim, de longa data para a educação da mediunidade, e que levava por volta de 3 anos. Digamos, essa escola de formação de médiums, ela é atuante? O Lar do Frei Luiz está com mais de 800 médiums atuantes. Eu me encantei com a abordagem, aquele livro foi muito importante para mim. Agora, nós temos que levar em consideração a fase que o planeta está passando, né? Estamos numa fase de muita turbulência. Diz respeito com a natureza, é isso. Aquelas todas comportamentos equivocados que eu botei numa imagem que mostra por que os fenômenos de ectoplasmia não são tão comuns no nosso planeta. Agora, passa para o planeta de regeneração. Vai existir mal ainda? Vai, mas o mal será suplantado pelo bem. É o que não está acontecendo hoje, que o mal está suplantando o bem. O planeta de regeneração vai ter mal, mas o bem vai suplantá-lo. E aqueles que persistirem no comportamento errado, inadequado, vão se sentir desconfortáveis. Poxa, os meus companheiros aqui, deputados, ninguém rouba, só eu que estou roubando, só eu que estou desviando recursos. Então, o cara começa a se sentir desconfortável. Agora, continua nesse comportamento equivocado. Na hora que o planeta subir de degrau, não vai poder reencarnar aqui, porque existe uma coisa chamada peso específico do perispírito. O peso específico do perispírito tem que se coadunar com o peso específico de cada planeta. Se não estiver coadunando, você vai reencarnar em outro planeta. E alguns podem reencarnar em alguns planetas que, em relação à Terra, estão na idade da pedra. Começando de novo. Vamos fazer por merecer para ficar aqui, para ficar nesse ambiente bom que há de vir, né? Agora, uma coisa é certa: o conhecimento não regride. Podem reencarnar em planetas menos evoluídos, mas com o conhecimento que adquiriram, podem acelerar as humanidades desses planetas a evoluírem mais rápido. Essa questão que o senhor mencionou ali antes de judeus, a gente pode dizer que há muitos espíritos auxiliando nesses tratamentos que se intensificaram mais na questão de cura e de um tratamento mais, não diretamente com as
cirurgias, ou uma vez por mês o senhor falou que tem cirurgias, né? Reunião, não vai ter, não. Não, cirurgia não é bem o termo, é a cura. A cura, isso. Uma reunião que nós chamamos de cura. Nós chamamos reunião de materialização. Isso. Claro, se são levados pacientes, é porque algum tratamento ali está sendo feito. Sim, agora, sim. Você também tem que levar em consideração que, primeiro, ninguém fica doente para sempre. Segundo, muitas doenças físicas funcionam como medicamentos e como freios ao nosso comportamento. Jesus não curou todos. Todos que Jesus curou desencarnaram. Ele próprio desencarnou. Há uma passagem na vida de Jesus em que ele curou 3 enfermos. Todo mundo feliz da vida, os enfermos, as famílias, os discípulos. Mas Jesus estava cabisbaixo, pensativo, silencioso. Isso despertou a curiosidade de João. João se aproximou. Mestre, está todo mundo feliz aqui com as 3 curas que o Senhor proporcionou? Por que você está tão calado, tão cabisbaixo? Está preocupado com alguma coisa? Estou. Por quê, mestre? Eu estou preocupado com esses 3 enfermos. Eles podem vir a cometer os mesmos equívocos que cometiam antes de ficarem doentes. Imaginemos que eu seja um serial killer. Aí sofro um acidente e fique tetraplégico. Eu vou continuar sendo um serial killer? Por efeito, por incapacidade física, não. Não. Agora outra coisa. Mas isso a tudo mente dele não foi tocada, né? Aí pode ainda continuar. Sim, mas ele é imortal igual a nós. Ele é imortal igual a nós. Mas ele está incapacitado. Isso tudo vai ter do conhecimento e captação mediúnica dos médicos do futuro. Por quê? Por que esse cara ficou paraplégico? E nós vamos, inclusive, captar as informações mediúnicas dos colegas que nos acompanham. Olha, tem uma doença chamada melanoma. É um tumor maligno que acomete as células chamadas melanoblastos e que produzem a melanina da nossa pele. Há 2 formas de manifestação dessa doença. Uma periférica, a outra visceral. Pega direto o fígado, o pulmão, o coração, o paciente morre logo. Essa que é superficial, o paciente demora mais, encarnado. E entrou um desses pacientes lá no tratamento da nossa reunião pública no Lar de Frei Luís. O Frederico estava atuante e eu vi aquele paciente cheio de pelotões negros cobrindo seu corpo com melanoma. Aí perguntei ao Frederico, o que aconteceu com esse paciente em vidas passadas? Resposta, vilipendiou de leprosos, maltratou, debochou de leprosos. Aí você faz isso, o que você faz? Você planta no teu perispírito impurezas e deformações, e que muitas vezes você vai precisar no futuro de corpos físicos que funcionem como aspiradores dessas impurezas e corretivos dessas deformações. Estão percebendo a importância da mediunidade para os médicos no futuro? Eu vou saber até onde eu vou poder ir. Nesse sentido, a gente pode também, então, entender como um tratamento nos 2 planos da vida, eu quero dizer, no sentido de que Frederico, né, aquele que está citado também, inclusive, acho que, se não me falha a memória, eu li o nome dele no Espíritos Decaídos, né, das pessoas que estão ali fisicamente recebendo tratamento, como alguns ou vários de reencarnação como judeus reencarnados ali, e várias entidades ali, vários espíritos que atuaram na questão da própria Segunda Guerra, agora tendo essa oportunidade de reajuste, então, dos 2 planos da vida, a gente pode dizer nesse sentido também. Sim, acredito que sim. Qualquer sofrimento deve funcionar como uma forma de regeneração. Ninguém vai ficar doente e vai sofrer para sempre. Tem mais uma pergunta aqui. Existem entidades que tentam atrapalhar as sessões? Claro que sim. Estamos habitando um planeta de provas e expiações. Haviam reuniões em que houve uma reunião, nunca mais vou me esquecer, várias que aconteceram essas interferências. Nós estávamos na reunião, de repente as entidades não apareceram materializadas e nós começamos a ouvir
o gemido do médium dentro da cabine. Entramos dentro da cabine. O médium estava enrolado no lençol, com o lençol encharcado de água, enrolado no seu pescoço, como se alguém estivesse enforcando o médium naquele momento. Alguém não se preparou adequadamente ou começou a manipular pensamentos inadequados. E aí você cria brechas para que essas entidades, como eu falei no início, não tenham a mínima vontade, intenção de que essa entidade chegue até nós, possam influenciar negativamente. Insisto, você pode taxá-lo de qualquer designação assim de malignidade. Pode chamar de violentos, de traiçoeiros, de maledicentes, qualquer denominação, menos de ignorantes. Ignorantes não são. Agora, não são diferentes de nós. Os nossos cientistas direcionam a energia atômica para a construção de instrumentos para tratar o câncer. E essa mesma energia atômica é direcionada na construção de uma bomba. Então, eles não são diferentes de nós. Lá no Monte Tabor, tinha 3 discípulos de Jesus. E a gente observa nos evangelhos que, na maioria das vezes, em momentos bem, digamos assim, marcantes da vida de Jesus, ele sempre estava com esses discípulos. Todos eram médios. Todos eram ostensivos médios. Todos eram ostensivos médios. As entidades se incorporavam nele e falavam em línguas desconhecidas deles, pelo fenômeno da xenoglossia. Todos eram poderosos médicos. Débora, acho que agora encerramos. O doutor deve estar cansado também. Tem mais alguma pergunta? Essas perguntas todas estão sendo feitas por vocês e por alguém que esteja acompanhando o nosso Eu aproveitei. Os dois casos. Os dois casos. Eu peguei várias aqui, fui juntando com as minhas curiosidades, mas eu peguei várias do pessoal. Das duas maneiras, né? A gente está procurando trazer para que possa assim abraçar ao entendimento de todos, né? Nesse sentido. E a gente só tem a agradecer ao senhor, já que a gente não pode ficar até 2040 automaticamente, né? De forma direta aqui. Mas a gente quer agradecer muito a sua disponibilidade, seu auxílio aqui nos nossos estudos, no canal também aqui, né? Que a gente, graças a Deus, pode contar aí com várias pessoas de vários lugares. Elisete sabe, a gente procura estar sempre trazendo os estudos na sexta e no sábado, e o pessoal está sempre junto, presente, e veio todo mundo aí, dando seu boa noite aqui. Teve perguntas que acabaram meio que se repetiram, mas foi a questão do ectoplasma, a gente já conversou com o senhor, né, nesse sentido. Única questão diferente ali que eu acho que foi mencionado, não sei se há um tempinho rápido da sua parte, foi a questão do perispírito na atuação desta... não sei se o senhor acha, né, se vai se repetir na questão que o senhor já mencionou anteriormente, do perispírito, este papel do perispírito nessa atuação, né, nessa manipulação, nessa questão toda do ectoplasma, enfim. Parece que o que entra mais nessa história é o duplo etérico. O duplo etérico que funciona mais nessa exteriorização do ectoplasma. Agora, o perispírito, ele é sede de muitas doenças que nós, como médicos, estamos tratando somente os efeitos. Não sabemos as causas, porque as causas estão no perispírito. Certo? Eu tenho uma netinha que está com 9 anos de idade. 9 anos de idade. 9. Quando a minha nora estava com 3 para 4 meses de gravidez, foi picada pelo mosquito da Zika, a minha neta nasceu comigo cefalia. A criança não fala, a criança não anda, a criança não senta, a criança não come, está com uma sonda no estômago para morrer de fome. O que aconteceu? A criança nem nasceu, fez mal a quem? São mais de 4.000 crianças assim. Só restam vivas 1.400.
Indaga isso com algum líder religioso que não acredite ou não aceite a reencarnação e pergunte qual é a resposta para ele. Não tem. Então, só tem uma resposta. Alguma coisa, algum cometimento errado, equivocado, foi feito em vidas passadas. Isso ficou impregnado no perispírito. Isso tudo será estudado e conhecido nas escolas de medicina do futuro. Serão discutidos nos congressos de medicina do futuro. Não tem como deixar de acreditar que isso vai acontecer. E vai. As escolas universitárias já abrem pequenas portas para isso ou não? Sim. E quem está abrindo as portas através de ligas de estudo de espiritualidade e saúde não são as direções e nem os professores, são os alunos. Que têm curiosidade e querem conhecer e solicitam, e aquilo se acaba se implementando no currículo. Claro. Então, a gente torce que essa juventude que está se formando aí seja bem inquieta e menos materialista, né? Cada vez mais. Nós vamos jogando as sementes. Vamos jogando as sementes. Isso aí. Bem, aqui a gente tem várias pessoas que lhe agradecem imensamente, doutor Paulo. Nós estamos muito felizes com sua presença, apesar dos contratempos, mas a gente... Aí quando eu comecei a mexer aqui no teclado, parece que voltou. Alguma interferência houve, hein? Alguma interferência houve. Mas nós somos fortes, a gente não vai desistir. Já era de se esperar, né, doutor Paulo? Já era de se esperar, porque eu entrei no estúdio, olhei para o cantinho da tela onde diz ali para colocar ao vivo, dizia que estava encerrada a transmissão, eu não tinha nem aberto ainda. Nossa. Eu me assustei, saí, voltei, eu digo, e agora? Daqui a pouco dá desencontro do doutor entrar e eu não estou ali, e agora eu faço o quê? Gero um novo link, respirei fundo, entrei em oração, abri de novo, estava ali bonitinho, como deveria estar. A gente já era de se prever essas coisas mesmo, é assim. Se vocês permitirem, eu posso encerrar com mais uma prece captada pelo meu pai no Lar Frei Luís. Por favor. De uma mensagem enviada pelo poeta nordestino chamado Carlos Paurílio. Carlos Paurílio. E ele reencarnou uma criança que, com 9 anos de idade, morreu com câncer no rim, no Lar de Frei Luís. Carlos Paurílio. O nome dele era Luizinho. E a mensagem que ele mandou para o meu pai foi a seguinte: Pai de infinita bondade, que tem por nós piedade, na tristeza e na aflição, que nas horas de amargura põe tua paz com ternura sempre em nosso coração. Ouve, Senhor, essa prece, e nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Faz que sejamos indulgentes, tolerantes e pacientes, do mal. Afasta dos nossos caminhos os abrolhos dos espinhos esparramados pelo chão. Transforma em vibração positiva toda emanação negativa com a força dessa. Os que se dizem nossos inimigos, convencendo-os a mudar-se e perdão. Porque tu és a nossa firmeza e nos erros de fraqueza e amar. Verso de que essa prece foi ouvida e toda desgraça vencida pelos bons guerreiros do além, nós nos ajoelhamos em espírito e agradecidos a Jesus e Cristo e louvamos a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, muito obrigada a todos, tanto encarnados quanto desencarnados. Obrigado pela alegria, né? Agora, semana passada, nós completamos aqui 3 anos, né, Elisete, com o canal. Então, é uma alegria poder contar aqui com o Dr. Paulo César, que a gente espera que a espiritualidade nos permita, posteriormente, ter novos encontros, né, no tempo de Deus, da sua vontade. Agradecendo a disponibilidade
e ao carinho do pessoal aqui que sempre está junto conosco. Muito obrigado a todos, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. E até a próxima, pessoal. Graças a Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau.